Bom, vamos para a mensagem. O tema de hoje é a lei do Espírito. A lei do Espírito. E vamos ao livro A Roma. Paulo escreveu aos Romanos. E começamos no capítulo 3, verso 28, para ver a lei do Espírito de vida. Bom, diz aí no verso 28, diz: concluímos, pois, que o homem é justificado por fé, por fé, sem as obras da lei. Agora o verso 27, onde, pois, está a jactância? Fica excluída por qual lei? Pela das obras? Não, senão pela lei do quê? Veja que isso são duas leis. A lei das obras, antes da cruz, você obrava e era uma lei que lhe ajudava. Antes da cruz. Mas então, quando muda o pacto, então a lei das obras não te ajuda. Ou melhor, te coloca em apostasia. Então agora, quando muda o pacto, agora é outra lei. A lei da fé. E fé é a certeza do que se espera. Veja o que diz o capítulo 4, verso 6. Veja como diz. Como também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça sem o quê? Justiça sem o quê? Vamos ver aonde nos leva isso, não? Porque você sabe, a revisão da falsa ciência e a verdadeira ciência, que temos vindo falando na semana passada, porque a lei foi uma falsa ciência, porque não justificou a ninguém. Ninguém pôde cumpri-la, e ainda que era uma ciência, a ciência das obras. Mas o que acontece? Que ninguém pôde cumprir as obras para ser justificado pelas obras. Então isso se converteu em falso, porque a lei nada o quê? Nada aperfeiçoou. Então por obras você não vai conseguir nada. Por isso é que é uma falsa ciência. Agora, a fé consegue? Então é uma verdadeira ciência, a ciência da lei da fé. E diz aqui que Deus atribui justiça sem obras. Não é o que você sente, porque você não vai sentir nada. Agora, mesmo você não sente nenhuma justiça, é que você tem que estudar muito bem a Deus para que você entenda que Deus disse: eu te atribuí justiça. Você é um homem justo e você é uma mulher justa. Se Deus te chama justo a você, então não se pode te chamar de pecador. Porque Ele te atribui sem obras, te atribui justiça. E diz: tu és a minha justiça, por haver crido. Isso é grande? Então, diz o verso 7, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o varão a quem o Senhor não imputa pecado. Quer dizer que é uma bem-aventurança que nós temos, que Deus não nos vê em pecado. Agora vamos seguir. Vamos ao passo B. Veja o que diz Romanos capítulo 8. Capítulo 8. No verso 2. A lei do Espírito de vida. Este é o tema de hoje. A lei do Espírito. Essa lei do Espírito que é a lei de fé da vida. Diz o verso 2: porque a lei de Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível para a lei, porquanto era débil pela carne, Deus, enviando a seu Filho em semelhança de carne de pecado,
E por causa do pecado, condenou ao pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos conforme a carne, senão conforme ao Espírito. Você sabe que toda a justiça dos 613 mandamentos se atribuiu a você como que você a cumprisse. Olha, uma vez passou uma mulher com um fluxo de sangue. Está nos livros históricos que havia uma mulher que padecia do fluxo de sangue e derramava muito sangue, então não podia ser curada. E então o que ocorre é que ela viu a Jesus, e você sabe que os judeus carregam umas trancinhas aqui, que são os símbolos dos mandamentos, Kenneth. Sim? Tisse, como que chama? Sim? Então essas trancinhas que você tem visto por aqui, as trancinhas que eles carregam, isso significa que ele está tratando de cumprir a lei, que ele honra esses 613 mandamentos. Agora, quando a mulher viu a Jesus, diz que se agarrou da borda de suas vestes, mas não foi na borda de suas vestes, foi nas trancinhas. O que ela agarrou foi e disse: esse é verdadeiro, esse sim cumpre a lei. E nesta fé, quando ela se agarrou à borda de suas vestes, disse que ficou curada do fluxo de sangue. Agora, Jesus cumpriu a lei cabalmente, cumpriu e nunca foi encontrado em pecado. Foi homem, veio em semelhança de carne de pecado, foi tentado em tudo e nunca se achou pecado nele, porque senão não poderia morrer por teus pecados, correto? Pois a justiça da lei, que foi o que ele conseguiu, é o que se atribui a ti quando você crê em Cristo Jesus, a seu nome e glória. Pastor, então eu sou igualzinho a Jesus? Se não é, não se vista que não vai. Deus não troca por menos. Você crê? Olha, veja esta bênção em Efésios 2, para que você veja como você tem que estar. Efésios capítulo 2. Porque ele não troca por menos. Ou você está perfeito, santificado, completo, igualzinho a ele, ou não vais para nenhum lado. Porque ele não troca por menos.